Olá para você que acompanha meu canal aqui no YouTube, Igor Awad. Faz mais ou menos uma semana que eu não gravo nada. Estou um pouco assoberbado com o trabalho, mas me senti mais do que na obrigação também de gravar um vídeo sobre uma situação que vem me chamando a atenção, que é a situação dos professores no Brasil. Falo isso porque sou professor, sou filho de professora, sou neto de professoras, minhas duas avós são professoras e realmente algumas coisas que vêm acontecendo têm me preocupado. Então eu preparei aqui para vocês uma análise do estado de coisas na atualidade e quais as leituras que estão sendo feitas desse estado de coisas. Eu vou explicar. Dentro do sistema educacional hoje, o que tem acontecido? Os pais efetivamente não têm tempo de dar uma educação integral para os filhos. Normalmente, o pai e a mãe precisam trabalhar. O que acaba acontecendo? A terceirização da educação. Aquilo que naturalmente é dever dos pais fazer, não se tem condição porque precisa trabalhar para manter a casa, e então lança-se mão, passa-se, esse dever para um terceiro, no caso é a escola. E aqui, em relação à escola, a relação dos pais com a escola, nós temos duas possibilidades: escola privada ou escola pública. Como acontece e como fica a situação do professor na rede de ensino privado, tendo em vista a relação dos pais, que são os contratantes, com a escola, que é a contratada? Primeiro, você faz um contrato regido pelas normas do direito do consumidor. Então você tem um serviço colocado no mercado e esse serviço é vendido. Só para vocês entenderem, para quem não é da área do direito, no direito do consumidor, existe a figura da hipossuficiência do consumidor. O consumidor, ele é pressuposto pelo direito como sendo a parte mais fraca da relação. E, portanto, ele vai ter, do ponto de vista jurídico, todas as vantagens dentro daquela relação contratual. Além disso, a gente precisa ver que nós estamos numa relação de mercado. Então, na relação de mercado, a tendência é que o cliente tenha sempre razão. Então, esse é um ponto. Quem é o professor nessa história? O professor vai ser aquele que vai executar, por parte da escola, o serviço contratado. Não é difícil a gente visualizar que um dos grandes problemas hoje na nossa sociedade é a falta de preparo dos pais para serem pais. Cada vez mais as pessoas são formadas para não serem nem pais nem mães. Pode observar, de gerações para cá, pega a geração dos nossos avós, O homem era formado para ser pai de família e a mulher era formada para ser mãe desde a infância. Hoje isso não acontece. Nós cada vez mais somos formados para ser filhos ou indivíduos livres, Depois que cresce, ou continua na casa dos pais, ou vai morar no seu apartamento solteiro, enfim. A ideia de constituir uma família, ela não é clara para a criança como um projeto de vida. Depois, chegando lá para a casa dos 30, as pessoas muitas vezes acabam se casando por conveniência. E é por isso que a gente vê tantos divórcios acontecendo. Fato é que eu estou chamando a atenção para isso, que hoje nós temos uma geração de pais que são completamente despreparados para ser pais, não foram formados para isso, mas é preciso que se respeite a autonomia da família dos pais em relação aos seus filhos. Não vai ser o Estado que vai resolver esse problema, essa deficiência dos pais em relação aos filhos. Dá tempo da gente recuperar o que foi perdido. Se a gente colocar o Estado no meio dessa relação, o problema vai ser ainda maior. Mas o que acontece aqui? Existem vários pais que adotam o estilo de serem os super pais.
que vão dar tudo de melhor para os seus filhos, né, que vão proporcionar tudo, estarão sempre ali para proteger os coitadinhos das crianças, né? As crianças sempre vistas como os pobres coitados. A criança, ela percebe isso. E ela percebe também que os pais contratam a escola numa relação de mercado que muitas vezes é vista pelos pais de uma maneira um tanto distorcida, que desautoriza por completo a figura do professor. De modo que fica claro para a criança que a escola, na verdade, é um conjunto de babás que o pai dele está pagando para que ele ou ela, a criança, enfim, passe o tempo ali, né, se divertindo com seus amigos e tal, e assistindo algumas aulas chatas, etc. É isso que fica na cabeça da criança. E a criança sabe que num embate de interesses entre ela e o professor, o pai certamente estará de maneira indubitável do lado dela. Jamais vai passar pelo pai, na cabeça do pai, dar a presunção de razão ao professor. Atualmente, há 2, 3 gerações atrás, era o inverso. A presunção de razão era do professor. Hoje não. Hoje a presunção de razão é da criança. E aí, junte-se a isso o fato de que nós estamos diante de uma relação de mercado e que o cliente tem sempre razão. Vocês acham que no embate de interesses entre o professor e a criança, a escola vai tender a ficar do lado de quem? A escola vai tender a ficar do lado de quem tem sempre razão, do cliente que está ali na figura da criança. Então veja que o professor fica, em relação ao sistema educacional, no sistema privado, o professor ele fica espremido entre a instituição, que não veste a sua camisa, né, e os pais e o aluno. E existe um pacto entre essas duas figuras. Pais e aluno de um lado, escola de outro e professor no meio. Existe um pacto entre os professores, entre a escola que quer vender a sua mercadoria e os pais. O professor fica exprimido nisso daí, nessa relação. Esse é o cenário do sistema educacional privado. Agora vamos para as escolas públicas. Nas escolas públicas, nós temos o quê? Um verdadeiro sucateamento. Falta de infraestrutura, salas de aula extremamente quentes, que não tem a menor condição de se dar aula numa sala daquelas. Insegurança. Muitas escolas são dominadas pelo tráfico. Muitas vezes a localização da escola ela fica em lugares perigosos. E o professor acaba rendido, completamente desestimulado para trabalhar. O salário nem se fala, normalmente é vergonhoso. O professor fica completamente acuado, desestimulado. Alunos armados em sala de aula, muitas vezes. Que tem de professor apanhando de aluno aí, basta vocês abrirem os jornais, e não é fake news não. Essa então é a situação, rapidamente falando, da escola pública. Então esse é o cenário atual do sistema educacional. Diante disso, duas ideologias nefastas, como sempre, se arvoram a fazer leituras e a propor soluções para o sistema educacional brasileiro. A primeira dessas ideologias que a gente pode citar é a esquerda, que sempre se valendo de um discurso de luta de classes, coloca o professor como a figura do opressor. Existe, então, na narrativa da esquerda, um sistema educacional que é completamente opressor. A criança é uma pobrezinha oprimida e o professor é aquele porta-voz
do sistema opressor tradicional, não é? Em resumo, o que a esquerda diz, é o que ela sempre diz em tudo, é que qualquer relação baseada em vínculos hierárquicos será caracterizada por uma relação opressora. Haverá opressão. Não existe na mentalidade, na narrativa da esquerda, possibilidade de haver uma relação hierárquica que não seja opressora, que não seja abusiva. Então, uma vez que naturalmente existe uma hierarquia entre alunos e professores, isso é uma verdade que precisa ser dita, por natureza, a relação de ensino é uma relação hierárquica, na qual o professor é superior e o aluno é inferior. Isso é mais do que natural. Tanto que o nome aluno vem de alúminos, não é? Aquele que é sem luz. Ele precisa da luz do mestre para iluminar o seu entendimento. Isso aí a esquerda adora pegar isso daí para fazer a narrativa dela. Falar, tá vendo como não é, o sistema é opressor mesmo, o nome aluno é sem luz, porque é o opressor que é a luz e tal, etc. Mas, naturalmente, isso abstraindo aí da caricatura que a esquerda faz, isso é natural. Ora, o que caracteriza o vínculo de uma relação de ensino? Aprender e ensinar. E nessa relação existe alguém que tem o conhecimento e esse conhecimento vai ser passado por essa pessoa para aquele que não tem o conhecimento. Ora, é muito claro que se há um interesse de aprender e existe alguém que tem o conhecimento que vai ser passado para aquele que não tem, ora, está traçada aí a hierarquia. É claro que o professor, ele detém o saber que o aluno está ali ansiando por aprender. Ele, inclusive, paga por isso, contrata uma escola, seja superior, seja de ensino médio, seja de ensino fundamental, os pais, enfim. Aquele serviço ali é contratado. Se ele está pagando por aquilo é porque é a prova mais cabal que ele não tem aquilo. E se ele não tem aquilo e busca por aquilo, ora, a pessoa que tem aquilo que ele busca é naturalmente superior a ele. Naturalmente o professor é superior ao aluno. Não existe, no que diz respeito à relação educacional. Então somente é isso. Ora, não há nada de errado nisso. A esquerda pega isso então e faz uma caricatura e coloca o professor como sendo o monstro, como sendo o opressor. Então, o resultado disso, uma desvalorização completa do professor. Coitado, né? O professor ganha mal como ganha, não tem reconhecimento público nenhum do seu valor e ainda ganha de brinde uma caracterização, né, como sendo o porta-voz da opressão. Essa é a primeira ideologia que se arvora em fazer a leitura do nosso sistema educacional. A segunda delas é a direita, que é tão nefasta quanto. E vejam que a esquerda e a direita vão chegar no mesmo lugar, como sempre. Criou-se no Brasil uma narrativa na direita segundo a qual todo o sistema educacional está contaminado, aparelhado por agentes de esquerda disfarçados de professores. Essa é a caricatura que a direita faz. Essa é a caricatura que a direita faz. Quando a esquerda faz a caricatura dela, ela pega alguns casos de abuso para mostrar e tentar comprovar casos de opressão entre professores e alunos, sendo que o professor oprimindo o aluno. Quando a direita faz essa narrativa caricatural também, ela pega fatos e transforma isso numa verdade absoluta. Como se todo e qualquer professor fosse um agente de esquerda. Ora, eu sou professor do sistema educacional brasileiro e não sou de esquerda. Está aí a prova de que eu também não sou o único. Né? Também conheço professores de esquerda que não são doutrinadores, né? Professores que são simpatizantes da esquerda, não são agentes de esquerda infiltrados, e que não estão fazendo esse trabalho inconscientemente. Não é? Pois bem, o que tem acontecido agora no Brasil?
embarcou-se na ideia de que todo professor, na verdade, quer doutrinar os seus alunos para que esses prestem serviços à esquerda. Resultado disso: mais uma vez o professor, coitado, continua desvalorizado, continua sendo mal visto pela sociedade. Professor que muitas vezes trabalha sem receber porque corrige prova, prepara a aula e não ganha por isso muitas vezes. Das horas que trabalha ganha muito pouco. E hoje, o presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, faz mais uma irresponsável postagem no seu Twitter, numa cena em que uma aluna gravou a atuação de um professor que falou mal do Olavo de Carvalho, e essa aluna falou para o professor que não estava pagando ali o cursinho para ser doutrinada politicamente. Eu não vou entrar no mérito se a professora estava fazendo doutrinação ou não. O fato é que isso precisa ser resolvido entre o professor e o aluno, entre a instituição, e mesmo assim, vejam como eu apresentei a situação do sistema educacional atual. Mesmo assim, se for levado, né, essa discussão para a instituição, e se a instituição for sentar com a aluna, com o professor vai ficar exprimido entre o cliente e o contratado, que é a escola. O professor já vai ficar numa situação de desvantagem. Agora, mais absurdo ainda, é o presidente da República, autoridade máxima do país, se manifestar publicamente num caso que não diz respeito a ele. O que ele tem que fazer como presidente da República, até agora ele não fez. O Ministério da Educação, até agora, nós estamos entrando em maio, só tem feito lambança. Só tem briga ideológica naquele lugar. É disso aí que o presidente precisa cuidar. Não é ficar fazendo Twitter para dar paulada na cabeça de professor, não. Que paulada o professor já recebe todos os dias. O que você precisa fazer, presidente, que recebe o seu salário pago por mim, que sou professor, trabalho e contribuo, acabei de levar uma paulada do imposto de renda agora, é estruturar o Ministério da Educação minimamente decente, o que você não tem feito. Porque você não tem mostrado autoridade, nem em relação ao seu vice, nem em relação aos seus filhos, nem em relação a nada. E mais uma vez, estraçalha os corpos intermediários, fazendo uma intervenção direta aqui no solo, aqui embaixo, a autoridade máxima do país. Isso viola claramente, existe um princípio político muito importante chamado subsidiariedade. Lembra que eu falei que os pais não tendo condição de dar educação para os filhos vão contratar um terceiro? Isso é subsidiariedade. O presidente da República só teria que se manifestar num caso desse se todos os corpos intermediários não fossem capazes de solucionar esse problema. Agora vem o presidente da República direto e dá uma paulada na cabeça de um professor? Isso é uma loucura completa. Resumindo, eu já estou chegando em 20 minutos desse vídeo. Mas o que eu quero dizer? Nós temos aqui no Brasil e continuamos com o mesmo problema. Enquanto o professor não for valorizado do ponto de vista da sua dignidade, o respeito social, a estima social que se tem que ter com a figura do professor, o pagamento de salários, etc., nosso sistema educacional vai continuar falido. E tanto a esquerda quanto a direita trabalham diuturnamente para a destruição do nosso sistema educacional. Ao invés de promover a educação, somente promovem a deseducação com o mesmo método, destruindo a autoridade do professor. A gente volta a falar sobre o tema. Um abraço para você. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e
se inscreva aqui no canal. Um abraço para você.